Cris, você estava falando um pouco mais sobre as microcaps, de forma geral, como você é analista ainda empíricos. Falando de forma geral, em relação ao movimento de alocação de recursos por parte dos investidores para o ano de 2022, a gente tem conversado aqui, inclusive eu estava falando mais cedo aqui com o Gustavo Cruz da RB, ele disse assim, olha, lá na RB a gente está aumentando mais posições em renda fixa, né, a gente não está investindo tanto em renda variável, e quem investe em renda variável investe mais em empresas, né, blue chips, enfim, empresas maiores, esse movimento de flight to quality, né, e as small caps ficam, né, de lado, né, ou seja, as micro caps também. Você avalia que para o ano que vem, de forma geral, claro que depende de cada companhia, mas em relação, né, principalmente à alocação, né, desses recursos em microcaps, small caps pode ser menor, em meio a um cenário mais desafiador para o ano que vem? Eu acho assim que boa parte dos juros, dessa alta de juros nesse último ciclo de aperto já está precificada, né? Se a gente olha aí as taxas de juros de longo prazo do Tesouro, por exemplo, algumas semanas atrás elas bateram aí mais de 12% nas taxas mais curtas, inclusive pré-fixadas, e hoje elas já estão um pouco mais baixas que isso, né? Mas eu acredito que já é bastante consensual no mercado de que o ciclo de aperto monetário vai acabar aí perto dos 12%. É claro que alguns fatores podem eventualmente fazer esse valor aumentar, mas hoje, né, o consenso espera algo próximo de 12% para o final do ajuste, né? De forma que eu acredito que esses 12% já estão bastante precificados no cenário das ações, da taxa de desconto no cenário aí de mercado acionário. Eu acho que a gente pode ter uma piora nos ativos caso o ciclo de aperto monetário tenha que ir para cima, muito acima desses 12% ao seu final, mas, em compensação, qualquer melhora, a gente pode ter aí algum benefício para as ações, dado que eu acredito que esse cenário aí de cerca de 12% até o final do ano que vem já está bastante precificado, já é bastante consenso, né? Então, não há uma grande novidade nisso que possa fazer as ações pesarem mais. Eu acho que mais, óbvio, a gente tem que acompanhar o impacto desse aumento de juros na inflação para ver se ela vai convergir aí para a meta e as expectativas vão convergir, né? O Roberto Campos Neto ele foi bastante duro e vocal nas últimas comunicações dele de que eles iam fazer o necessário em termos de ajuste nos juros para convergir as expectativas do ano que vem do IPCA para a meta. E, portanto, eu acho que o mercado já precificou, né, ajustes necessários para tal. E aí a gente está falando aí desses 12%, dependendo da casa, um pouco menos, um pouco mais. Mas, dito isso, as ações de small caps, elas já precificaram boa parte desse aumento de juros, tanto é que se a gente pega hoje o índice aí de small caps da Bolsa, ele cai no ano 17%, né? Já cai mais do que o Ibovespa, que cai 12%. Então, eu acho que a questão dos juros está muito já precificada. A não ser que a gente tenha uma piora muito maior aí, inflação, que faça uma necessidade de mais juros, mas não é o que o mercado está pensando hoje, está esperando hoje, tá? Em segundo lugar, aí é como você falou, né? Eu acho que depende muito de cada empresa. Eu vejo nesse momento que tem empresas que estão extremamente baratas e convidativas quando a gente olha em múltiplos, em precificação histórica e com as perspectivas de crescimento ainda muito fortes e inalteradas, né? Apesar da Selic. Então, eu acho que mesmo com uma Selic mais alta, o que, aliás, não é uma grande novidade para as empresas do Brasil, né? A gente teve essa Selic baixa ali, anormalmente baixa por conta da pandemia, né? Exatamente, ela já vinha num cenário de queda lá, mas para chegar em 2%, 2 e pouco, foi a pandemia, né, que causou isso, foi um ponto fora da curva. Mas o histórico do Brasil é de taxas de juros mais elevadas, taxa Selic mais elevada, e a grande maioria das empresas da Bolsa já está acostumada a navegar esses cenários. Então, se a gente considera o preço das empresas hoje, né, eu falei do índice de small caps caindo 17% no ano, mas quando a gente olha caso a caso, tem empresas aí que caem muito mais, né? Quando a gente fala dos IPOs, por exemplo,
E aí, nem entrando no mérito se são as melhores empresas, mas a gente olha uma Enjoei aí que caiu praticamente 80% no ano desde o seu IPO. A própria Magazine Luiza, né, que não é uma small cap, mas caiu 70% no ano. Então, assim, estou citando os casos mais extremos, mas na média o índice de small caps caiu 17%. E algumas empresas, na minha opinião, estão muito baratas. E aí, quando a gente fala, a gente sempre ressalta a importância de investir no longo prazo em ações. Então, se eu vou investir em ações, eu não estou olhando para 12 meses, eu estou olhando para mais do que 12 meses em geral, justamente para navegar essas incertezas aí que a gente não tem como prever. O ano que vem vai ter mais volatilidade por conta das eleições, a gente também não sabe se o governo vai ser mais populista para tentar garantir mais votos, a gente não sabe qual vai ser o desfecho das eleições, qual que vai ser o posicionamento exatamente de qual candidato e do candidato vencedor. Isso tudo traz volatilidade. Então, naturalmente que as ações, small caps e mesmo as grandes vão navegar por um cenário bem turbulento aí nos próximos 10 meses, até a eleição, pelo menos, né? E até depois, dependendo do cenário. Mas quando a gente olha para mais de 12 meses, que é o horizonte aí de investimento, principalmente em small caps, micro caps, eu gosto de falar de mais de 3 anos. Para mim, o ideal são 10 anos, né? Esse investimento em micro caps e small caps é realmente aquele investimento que você vai estar comprando ações de empresas para 10 anos, como se você realmente tivesse quase que comprando uma empresa, abrindo um negócio, né? Ninguém abre um negócio ou investe numa empresa pensando no seu crescimento para um ano, né? Você vai montar um negócio ou investir numa empresa pequena pensando que ela vai crescer em 5, 10 anos. Então, assim, quando a gente olha esse horizonte maior, tem empresas que estão num preço muito convidativo hoje por conta dessa queda, né? Desse estresse, da pandemia, que a gente falou que as empresas de shopping ainda não recuperaram a queda que foi decorrente da pandemia, né? A gente não está nem falando de juros exatamente aqui. A boa parte da queda delas foi por conta da pandemia e depois não recuperaram, né? Talvez por conta da alta dos juros. Mas outras small caps que caíram muito pelo cenário de turbulência fiscal, de pandemia, e que estão aí a preços muito convidativos, múltiplos baixos, e que tem uma perspectiva de crescimento boa, né? Se a gente olha para o varejo, por exemplo, as empresas com as quais eu venho falando, elas mantêm expectativa de abertura de lojas, né? Então a gente pode citar a Quero-Quero, uma expectativa de abertura de lojas super grande, mais de 70 lojas por ano esperadas em aberturas. A C&A também, cerca de 30 lojas abertas por ano. Então, assim, as empresas, elas não mudaram o seu planejamento de crescimento. Pelo contrário, elas continuam investindo, né? Eu falei da C&A. A C&A, nesse último ano, investiu 600 milhões em automação, em centros de distribuição, em melhoria aí da logística, do estoque, em eficiência. Então, assim, 600 milhões foi o maior investimento da história da empresa, né? Então, o que eu vejo quando eu converso com as empresas é que os investimentos não pararam, a expectativa de abrir lojas e de crescer não parou, apesar dos juros mais altos, o que é, aliás, uma constante no Brasil de longo prazo, apesar da inflação mais alta, que também é uma característica bem brasileira, né? Se a gente pegar de longo prazo. Então, assim, o que a gente tem agora são empresas com preço, cotação bem depreciada, mas com projetos de investimento acontecendo, né? E aí, quando eu olho aí para longo prazo, eu acho que é um momento bem interessante de comprar ações. Claro que a renda fixa, ela também está muito interessante, né? Na casa aí de 11%, 12% nos prés, ou crédito privado. Mas aí também vale a pessoa sempre ter aquela famosa diversificação, né? Que não vai investir tudo em ações, não vai investir tudo em microcaps. Inclusive, microcaps a gente indica aí que seja 1/3 da carteira de renda variável, tá? Então, assim, o que a gente sempre aconselha, né, é a fórmula, assim, básica, né, a receita do bolo é diversificar. Então, uma parte vai para renda fixa, aproveitando essas taxas boas agora, outra parte vai para renda variável, dentro da renda variável, 1/3 em microcaps, o resto em empresas maiores, que costumam ter uma volatilidade um pouco menor. E aí pode alocar ainda também em multimercado, sempre é bom ter um pouquinho de dólar e ouro aí, né? Hoje em dia as pessoas também
alocam uma partezinha em cripto, enfim, uma carteira aí bem diversificada geralmente é a melhor solução, né? Mas eu não diria que por conta da taxa de juros alta a pessoa devesse sair de ações, pelo contrário, eu acho que agora é um bom momento aí para ir aportando para quem tem visão de longo prazo.